Então este aqui é o mapa que me ofereceu um amigo meu do mundo global, onde eu vou marcando, e sim, com alguma cautela, mas nem sempre, os sítios onde vou e tenho exposições, mas é um bocado misturado, não tenho exposições nestes sítios todos, mas já estive nestes sítios todos. E é divertido ter assim, sei lá, ter... Aqui na Islândia, a propósito das noites brancas, aqui é onde eu passei as minhas noites brancas, porque era 4 da manhã ainda estava sol, às 5 da manhã estava sol, depois chegava assim uma penumbrazinha e depois às 6 da manhã já estava sol outra vez. Estive lá 10 dias em Reykjavik, em que praticamente não dormi, porque chegava à noite, tipo, dos bares às 2 da manhã e estava assim. Pronto. Olá, Julião. Hoje é dia 17 de maio de 2014, estamos aqui no teu ateliê. Como a tua carreira começou, ou pelo menos a parte mais importante da tua carreira começou nos anos 70, vou-te fazer a pergunta mais popular que se pode fazer sobre os anos 70, que é onde é que tu estavas quando foi o 25 de Abril? Estava em Lisboa. Acabei a tropa no dia 1 de Abril desse ano, portanto 24 dias antes da Revolução. E nessa altura, tu quando estavas na tropa, tu trabalhavas no teu trabalho, não tinhas disponibilidade? Eu, quando estava na tropa, trabalhava no meu trabalho quando podia, porque, como sabes, imagino como não sabes, ou imagino como não saibas, mas a tropa é um trabalho de 24 horas diárias, não é? Mas tu dormias no quartel? Não, estavas interno? Não. Depende, se eu tivesse de serviço, sim, se não... Não, mas eu tive grandes vantagens porque eu fui colocado em Lisboa na direção, como é que ele se chamava? Olha, bloqueei, o meu interesse pela tropa era tal que bloqueei. Mas na Graça, estava no quartel da Graça e na repartição de sargentos e praças. E tínhamos um horário de tipo 9 to 5, percebes? E depois podia eventualmente vir para casa e dormir em casa e tal. Eu morava na Baixa nessa altura, morava na Rua Nova do Almada, justamente, de modo que era descer a rua e estava em casa. Era relativamente fácil. Portanto, sempre que podia, trabalhava, como é óbvio. Foram 5 anos? 5 anos. 5 anos. Na altura, nos anos 70 e nos anos 60, quando entraste para a Faculdade de Belas Artes, o acesso à informação era muito diferente do que é agora, era muito mais reduzido, nós éramos ainda muito mais periféricos geograficamente, os materiais com certeza não abundavam, mas tu parece na tua carreira teres sempre tornado isso uma força. Portanto, o uso do papel pardo, portanto, as adversidades, parece que tu sempre as puseste a teu favor. Tu achas que se tivesses nascido numa sociedade como é a de agora, em que tudo é mais fácil, pelo menos no sentido em que nós conseguimos recorrer à informação, aos materiais e até ao mercado, isso de alguma forma te poderia ter paralisado? Tu gostavas de ter vivido numa situação mais fácil? Não, vamos lá ver. Primeiro, naquela altura não era a Faculdade de Belas Artes, era a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, era a ASBAL. Relativamente ao resto, isto foi apenas uma pequena parte, relativamente ao resto, eu sou a mesma pessoa que era. Eu gosto de viver quando vivi. Gosto de nascer quando nasci, gosto de ter entrado para a Faculdade de Belas Artes quando entrei, em 1967, ou 67 ou 68, agora também o Alzheimer não me deixa sossegar, 67. Mas o que acontece é que eu sou assim, percebes? Eu sou estruturalmente assim. Tento, de uma maneira, se quiseres, um bocado otimista, utilizar as adversidades em meu proveito. Isso aconteceu nessa altura, mas acontece agora. E se fosse agora, aconteceria da mesma maneira.
Não tenho não gostaria de nenhuma maneira particular de não ter estudado nessa altura e ter estudado agora. Não vejo a grande vantagem, a não ser muito mais novo, o que é seguramente uma grande vantagem, porque eu não me importava nada de ter agora 20 anos, como é óbvio. Agora, de resto, por questões de estratégia e de tática pessoal, não, de maneira nenhuma. Eu estou muito satisfeito da maneira como vivi e como resolvi as situações que me eram postas de momento a momento, em todas as alturas. Não tenho nenhuma vontade especial de fazer isso agora. Não, eu pergunto isso até porque ainda hoje de manhã te vi a trabalhar no ateliê e a pregar pregos na parede, portanto, com uma atitude como se tivesses 20 anos e, portanto, nada, uma coisa... E isso é importante às vezes que seja dito, porque a maior parte das pessoas que olham para o Julião Sarmento e só têm acesso à imagem exterior do Julião Sarmento, se calhar acham que tu estás já numa bolsa de conforto e em que já quase não pões a mão na massa, e isso não é verdade, não é? Não, porque eu sou artista por necessidade, não é? Por necessidade imperiosa, é quase como é um clichê, mas obviamente os artistas são artistas porque não podem fazer mais nada, porque não querem fazer mais nada e não podem fazer mais nada. E não sabem, não é? E provavelmente não. Saber sabe. Eu, se quisesse ser outra coisa, provavelmente saberia ser. Mas eras muito mais infeliz. Seria muito mais infeliz, ou seja, eu sou artista, trabalho no ateliê, trabalho nas coisas que trabalho, porque me dá um imenso gozo. Como tu estás a dizer, eu estava aqui com a mão na massa, claro que estou, se não tivesse, morria de tédio. Não é? Essa situação de estar na bolsa de conforto, em casa, a ler o jornal e a fazer o totobola, não é para mim. Acredito. Sim, mas não era nesse sentido, não era no sentido mais... quase mais burguês e mais classe média da coisa, era no sentido de que podia estar mais a gerir quase um ateliê, como a arte. Mas também faço a gestão do ateliê. Eu sei, mas que não te metias nesta parte. Tenho que me meter. Claro. Fundamentalmente meto-me nesta parte. Já que estamos a falar nisso, vamos saltar aqui para uma pergunta que me interessa particularmente, porque tu frequentemente falas de que és um artista, não és um pintor, não és uma pessoa que trabalha em desenho, não és um tipo que trabalha em cinema ou em vídeo, nem em fotografia. Pronto, e que isso são apenas meios para concretizar ideias que tu tens. Uhum. Em que altura da tua carreira, porque calculo, quando tu eras miúdo, não tinhas esta percepção, não é? Quando é que tu começaste a ter esta percepção? Não, espera aí, desenhar para mim é um meio, a ideia é que é o importante, não é? É um pouco difícil responder-te a esta pergunta, porque já lá vão muitos anos, mas eu creio que a pessoa que, de facto, houve duas pessoas que me ajudaram muito a perceber isso. Não quer dizer que me tenham aberto a cabeça, mas através do contacto com elas, eu aprendi muita coisa e percebi-me do mundo e das coisas de uma maneira completamente diferente, que foi o Fernando Calhau, que tu, eu creio que conheceste, que já morreu, e o Ernesto de Sousa. O Fernando Calhau, enquanto companheiro, uma espécie de companhiro de route que eu tinha, porque eu conheci o Fernando Calhau no dia em que entrei para a faculdade, ele também, entramos os dois, e tornámos amigos daí. Aliás, creio que não seja caso único, há muitas pessoas que quando entram para a faculdade conhecem qualquer pessoa que depois são amigos pela vida fora. Foi o meu caso com o Fernando Calhau. Portanto, tínhamos a mesma idade, era tudo a mesma coisa, não é? Tínhamos a mesma idade, o mesmo tipo de preocupações, o mesmo tipo de interesse. Éramos uma espécie de aves raras no meio do que se passava naquela altura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, que era como se chamava. Uhum. E mais tarde, um pouco mais tarde, foi o Ernesto de Sousa, que, como tu sabes, foi uma espécie de agitador cultural, no bom sentido. Que conheceste quando? Ainda na tropa? Sim, ainda estava na tropa, ou não. Ou seja, vamos lá ver, eu conhecia o Ernesto de Sousa de nome, porque o Ernesto de Sousa era um personagem que se conhecia, ainda estava na tropa. E provavelmente tinha estado com ele uma vez ou duas, assim, sei lá, socialmente. Mas conheci-o de facto, ele foi-me apresentado assim, abertamente, pelo Calhau, já depois do 25 de Abril, e foi nessa altura que nós ficámos amigos e ficámos muito próximos.
Já eu não estava na tropa, e foi depois do 25 de Abril, seguramente. Há duas perguntas um bocadinho relacionadas com a questão do Ernesto Sousa. Uma é... Tu, em particular, já falaste um bocadinho comigo sobre ele e dizes que ele era uma pessoa mesmo... A essa altura disseste-me que ele não era extraordinário em nada, mas era muito bom em tudo. Portanto, era um humanista. Era Sim, um tipo do podemos iluminismo. chamar-lhe assim. Um tipo do iluminismo. Absolutamente, absolutamente. Era o homem do Renascimento. E foi um tipo que te abriu o mundo para... Ele era Não 20 foi... anos mais velho do que tu. Eu creio, ele teria... eu peço imensa desculpa se... Eu sei que esta entrevista não tem cortes, Não, mas isto é mas eu normal, creio que claro. ele nasceu em 1926. Creio. Mas posso estar enganado. Teria 80 e tal anos agora se fosse vivo. Pronto. Creio que foi, portanto, era consideravelmente mais velho do que eu. Claro, estava perto dos 90. A outra pergunta é... Nos anos 60 e para trás, eu acho que deve ter sido mais ou menos sempre assim, mas isto é o que eu sei, nos anos 60 e nos anos 70, as vanguardas artísticas chegavam normalmente desfasadas a Portugal 5 a 10 anos, não é? Nem era só as vanguardas artistas, era o estilo. Era 5 a 10? Se calhar mais, pronto. Eu diria que mais. Então pronto, estou a ser otimista. Mas o que me interessa aqui é, tu agora olhando retrospectivamente para os anos 70 e vendo o que tu, Ernesto, Calhau, faziam nessa altura, parece-te que estavam atrasados e que estavam a fazer o que nos anos 60 na América tinha sido feita, ou havia qualquer coisa de especial que vocês faziam, porque eram portugueses, porque tinham outra cultura, porque eram outras pessoas, ou genericamente Essa pergunta tem várias respostas. Primeiro, eu acho que em determinada altura uma nova geração, é curioso porque no fundo é a geração do maio de 68, que é a nossa geração. Que é a nossa geração. A nossa geração apercebeu-se de um determinado número de coisas, mas apercebeu-se de um determinado número de coisas globalmente, não é nacionalmente. Todos os movimentos contestatários que existiram, não foi só em Paris, não foi, quer dizer, foi nos Estados Unidos, foi, quer dizer, foi em todo lado, na realidade. Houve, em determinada altura, no mundo, uma espécie de um levantamento geral de uma determinada geração que pensou, ora bem, isto não é bem assim, isto se calhar tem que dar uma volta. E isso foi uma coisa global e generalista na realidade. Bom, nessa altura Portugal, como tu sabes, vivia debaixo de um regime totalitário. As pessoas, nós não tínhamos liberdade de expressão, como é óbvio, portanto não podíamos fazer aquilo que faziam nos Estados Unidos, onde também não havia liberdade de expressão, mas fazia de conta que havia. Cá não havia e não havia mesmo. É uma coisa muito engraçada dizer isto sobre a América. Cá não havia, mas não havia mesmo. Também não era como em França. Portanto, nós tínhamos os nossos próprios condicionamentos intelectuais. Mas esse air du temps, esse zeitgeist que pairava pelo mundo todo, era uma coisa que se sentia, que nós não sabíamos exatamente porquê e não sei o quê, e tudo isso se sentia. De repente, esta geração, a geração a que eu pertenço, começámos a cavalgar no tempo. Começámos a perceber que Portugal estava mais do que 10 anos, o que tu dizias, com todo o respeito, bastante mais, e começámos a correr atrás do comboio cultural do mundo. Ora bem, fizemos um sprint. O que eu creio que aconteceu, eu não sou um especialista na matéria, obviamente, mas vivi estes anos todos e apercebi-me disso, é que nós fizemos um sprint tal, e enquanto fizemos esse sprint, as coisas foram gradualmente sendo aproximadas da cultura vigente. Em determinada altura apanhámos, e quando apanhámos já não saímos. Quer dizer, houve ali um hiato, que foi o momento em que nós íamos atrás, tal, mas a partir do momento em que chegámos lá, continuamos. Claro. E ficámos num sentido de paridade em relação a todos. Claro, sim, seguramente. Que sem dúvida a partir dos anos 80 existe. Claro. Portanto, ia-te perguntar outra coisa que é, sei que desde muito novo, desde o princípio da tua carreira, comunicavas com outros artistas e que se por um lado tudo era mais difícil, por outro lado tudo era mais fácil. O que é que eu quero dizer com isto? Não havia internet, não havia e-mails, não era só carregar num botão
e a tua mensagem ou a tua carta estava em casa de outra pessoa, as coisas demoravam 15 dias a chegar, mas parece-me que havia mais disponibilidade dentro do mundo artístico para responder e para dialogar. Como é que tu começaste nesse processo? Lembraste a certa altura, vou escrever a alguém, ou porque vi o trabalho de uma pessoa que me interessou? Como é que isso começou? Justamente assim, justamente assim. Eu comecei a perceber, através de conversas, e isso era uma coisa que a prática assim o determinava, que eu tinha, nomeadamente e fundamentalmente com o Fernando Calhau, que era, como eu te expliquei, era assim, o meu companheiro, foi o meu companheiro de ruta nessa altura, até à morte dele, na realidade. Nós sentíamos assim uma espécie de cisnes pretos no meio dos patos, porque estávamos fora de contexto, percebes? Quer dizer, éramos não fazia muito sentido. Tudo aquilo que nós queríamos, pensávamos, almejávamos, gostaríamos, não correspondia àquilo que todos os outros, que eram os nossos companheiros da altura e colegas da altura, que queriam. Portanto, eles queriam ser professores? Sim, fundamentalmente. Digamos que 90% das pessoas que iam para... Naquela altura, a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa tinha 3 cursos. O curso de pintura, o curso de escultura e o curso de arquitetura. Quem ia, para o curso de arquitetura, as pessoas queriam ser arquitetos, como é óbvio. Nos cursos de pintura e de escultura, as pessoas queriam ser professores. Eu diria que 95% das pessoas queriam ser professores de artes visuais ou professores de desenho, como se dizia naquela altura. Não pensavam mesmo em alguma vez ser artistas. Eu lembro-me de ter conversas com imensos colegas meus que para eles serem artistas era assim, uma coisa obtusa, não fazia nenhum sentido. Eles estavam ali para ser professores. Não era o meu caso e do Calhau. Nós queríamos ser artistas. E até nos interrogávamos se valia a pena estar na Escola de Belas Artes para ser artista. E palavra puxa palavra, conversávamos e chegámos à conclusão, fundamentalmente eu que era... O Calhau éramos diferentes, éramos pessoas completamente diferentes e tinha estratégias e técnicas completamente diferentes das minhas, embora no global pensássemos da mesma maneira e gostássemos das mesmas coisas. Ideologicamente eram parecidos. Éramos muito parecidos, em termos estratégicos variávamos. Mas eu comecei a perceber assim e a perceber-me em termos muito práticos e candidamente. Então, mas o que é isto? Então, a única pessoa com que eu posso falar é com o Calhau, não pode ser? Quer dizer, o mundo é muito grande, não é? Quer dizer, há tantos artistas no mundo. Quer dizer, eu tenho o meu amigo Fernando Calhau, com quem converso, gosto muito de conversar com ele, é fundamental, mas não me chega. Isto não é uma espécie de casamento monogâmico. Portanto, comecei a pensar, a ver nas revistas a que tinha acesso e tal, quem seriam as pessoas com as quais eu me identificava a nível de trabalho. E depois, de uma maneira mais cândida ainda, comecei a escrever. Escrevia, arranjava, já não sei como... Lembras-te da primeira vez que te responderam? Lembro-me. Fui logo a correr a contar ao Calhau, queres que te diga. Olha, foi um polaco chamado Zdzisław Sosnowski, ainda me lembro perfeitamente. Um polaco, em 1974, que eu vi umas coisas dele na Flash Art. Nessa altura, sem querer interromper muito, quais eram as revistas que apareciam? Era a Flash Art. A Arte Fórum tinha começado nos anos 60 também, exatamente. Já havia em Portugal também? Não havia, não existia Arte Fórum. Nós víamos a Arte Fórum na Embaixada Americana. Iam à Embaixada Americana? Íamos à Embaixada Americana ver a Arte Fórum e a Art in America, eu e o Calhau, porque não existia em Portugal. Mas ia para a Embaixada Americana e nós podíamos consultar na biblioteca da Embaixada Americana. Mas a Embaixada Americana naquela altura era na Avenida Duque de Lolé. Eu acho que ainda me lembro. Estás a ver? Ao pé do Liceu Camões, quando se desce, do lado esquerdo. E eles, nos números antigos, imagina, os números com o ano, eles ofereciam-nos. Porque era para o lixo, não é? Era para o lixo, pronto. Vocês ficavam de lixo, liam aquilo até... Sabíamos tudo, tudo de cor, percebes? Mas, no fundo, é um bocado o resultado do meio em que nós vivíamos e do contexto em que nós vivíamos, como é óbvio.
Portanto, nessa altura, o que chegava a Portugal era nada. Era a Connaissance des Arts. Era a Connaissance des Arts. E o colóquio. A Colóquio Artes. A Colóquio Artes. Que não chegava, estava cá. Estava cá. Eu, quando comecei a perceber que havia uma revista chamada Flash Art, porque agora, como eu cheguei à Flash Art, honestamente, por muito que eu te quisesse responder, não sei se alguma vez fora terei comprado e vi que existia, já não me lembro, sinceramente. Mas cheguei à Flash Art. Ou foi o Ernesto de Sousa que me mostrou, olha, não me lembro. Claro. Mas assinei e comecei a receber a Flash Art. Pronto. E estavas a falar e recebeste essa carta desse... Escrevi a esse artista polaco, Zdzisław Sosnowski, a dizer que eu sou um artista português, sei lá, aquelas coisas, de uma enorme ingenuidade, se queres que te diga, mas que funcionou. E ele respondeu-me a dizer, eu sou polaco e não sei o quê, e mostra-me lá, manda-me fotografias do teu trabalho. Nessa altura tinha uma vantagem, quer dizer, era curioso, porque os correios funcionavam, coisa que agora não acontece. As coisas chegavam mesmo ao destino, coisa que agora não acontece. E demorava muito mais tempo, mas chegavam, percebes? E depois não havia aquele imediatismo que existe hoje em dia, que é carregas num botão e tu na China estás a ver aquilo que eu estou a fazer agora. Ao mesmo tempo, isso era romântico, se tu quiseres, porque nós ficávamos... Claro. Pensa, agora vai esta cartinha, vai para lá daqui a um mês, ele vai receber, vai ver, será que ele gosta, será que não gosta? Tinha um lado curioso. Eu ainda escrevi cartas, eu ainda sou do tempo... Pois, eu também. No final da minha adolescência. Não eram cartas para artistas. Agora, é assim, há aqui outra coisa importante e que está relacionada com este contacto com os outros artistas, é que agora tu estás um bocadinho na posição inversa dessa altura. És um artista muito conhecido e eu sei, e até por experiência própria, através da minha mulher, que és uma pessoa que ajuda, que entusiasma e que dá força aos artistas jovens. De alguma forma é importante para ti, os artistas novos, ver o trabalho deles? Qual é a relação que tu estabeleces com... Porque eu sei que tu és muito carinhoso na maneira como os tratas. Bom, não sei, ainda bem que é a fama que eu tenho. É a fama e eu é melhor assim do que ao contrário, seguramente. Não, mas é uma questão também, é uma questão, se tu quiseres, muito egoísta, mas egoísta no bom sentido. É que eu aprendo com os artistas novos. Eu não aprendo com os artistas velhos, com esses não aprendo nada. O meu trabalho é aprender. Todos os dias eu gosto de aprender. E se puder aprender uma coisa todos os dias, melhor ainda. E quem é que me ensina? São os artistas novos, não são os artistas velhos. Os artistas velhos eu posso refletir sobre aquilo que eles fazem, posso, sei lá, admirar aquilo que eles fazem, posso deleitar-me com aquilo que vejo, mas não me surpreendem. Quem me surpreende e quem me ensina coisas são os artistas novos. Quem te desconcerta, não é? Seguramente. Há aqui uma parte super importante que, numa conversa também que tive contigo, falaste do Juan Munhoz, da tua relação com o Juan Munhoz, e disseste-me a determinada altura de que a tua relação com o Juan Munhoz foi mesmo importante na medida em que abriu portas à relação cultural entre Portugal e Espanha, que era inexistente até à altura. Exatamente. Queres-me falar um bocadinho como é que isso tudo aconteceu? Porque eu acho que é mesmo relevante. Posso falar-te, embora ao mesmo tempo eu dizer isto seja de uma arrogância, mas eu estou convencido do que eu estou a dizer é verdade. Claro. Estou absolutamente convencido, senão não estava a dizer. Eu conheci o Juan Munhoz em 1982, quando tinha vindo da Documenta de Kassel e passei por Basel. E em Basel houve um amigo comum que até é curiosa a maneira como nós nos conhecemos, porque era um alemão chamado Hans-Jürgen Müller, que era uma espécie de Ernesto de Sousa alemão, assim, uma espécie de especialista em ideias gerais, que era meio galerista, meio curator, meio dealer, era meio tudo. Mas era um tipo extremamente ativo, muito dinâmico, super bem relacionado, que conhecia toda a gente. Há sempre, todas as gerações, há sempre pessoas assim, como é óbvio, não é? E eu ia
Exatamente, não. Eu ia a passar por um daqueles corredores de Basel e começámos a falar, porque eu tinha acabado de estar uns anos antes, tinha estado numa exposição organizada por ele chamada Europa 79, em Stuttgart, do qual ele era essa exposição tinha sido organizada pelo Max Hetzler, por uma chamada Ursula Schur e por ele, pelo Hans-Jürgen Müller, e estávamos a falar da exposição e da participação. Houve 2 portugueses nessa exposição, que foi a Helena Almeida e fui eu. E estava eu a falar com ele, quando de repente passa assim uma figura no corredor e ele deita-lhe a mão e diz assim: agora tenho que vos apresentar. E vira-se para o Juan Munhoz e diz assim: este é o Juan Munhoz de Portugal e este é o Julião Sarmento de Madrid. Pronto, e foi assim que nós fomos apresentados, eu como sendo o Juan Munhoz de Lisboa e ele o Julião Sarmento de Madrid. O que já diz muita coisa, claro, que quer dizer muita coisa. Começámos a falar, tornámos imediatamente amigos, há aquelas empatias imediatas que existem entre as pessoas. E o Juan Munhoz tinha a tua idade? Não, o Juan Munhoz era mais novo do que eu. O Juan Munhoz nasceu em 46, eu nasci em 48, portanto ele era 2 anos mais novo do que eu. Mas 2 anos, naquela altura, não significava muito pouco. Significava que quando eu o conheci, eu era mais famoso do que ele. Depois isso foi rapidamente resolvido, esse assunto. Espanhol. Porque ele era espanhol. Eu tinha acabado de vir da Documenta, quer dizer, um artista na Documenta era, não é? Claro. Mas rapidamente ele deu a volta ao assunto e hoje em dia o Juan Munhoz é quem é e eu sou quem sou, não é? Portanto, onde é que eu ia? Nessa altura, como tivemos a oportunidade de conversar outro dia, as relações a nível, as relações culturais, eu gostaria fundamentalmente de falar da minha área, que são as artes plásticas, porque é capaz de vir uma pessoa do cinema ou da literatura dizer não é bem assim. Não. A nível das artes plásticas, as relações entre Portugal e Espanha não é que fossem fracas, é que não existiam. Eram completamente inexistentes. Mesmo se tu quiseres e te pensares e te reportares um bocado aos anos passados, os portugueses e os espanhóis andavam sempre um bocado às avessas, não é? Desde o futebol ao hockey em patins e aquilo andava sempre tudo. Esta proximidade que existe hoje em dia não existia. Quer dizer, isto não é do teu tempo, imagino eu, mas não era bem assim. Os portugueses e os espanhóis estavam bastante de costas voltadas nas artes plásticas, então era completa. Essa atitude era absoluta, porque não havia a mínima relação entre Portugal e Espanha. O facto de eu me ter tornado amigo do Juan e do Juan se ter tornado meu amigo e começámos a frequentar-nos com uma assiduidade inacreditável. Eu praticamente, nessa altura, como deves calcular, não havia autoestrada Lisboa. Sim, passava-se a montanha, nas curvas. Madrid, aquilo era um filme. Nós íamos eu morava no Estoril. Ia da autoestrada até... Não, ia na Marginal até para aí... Ao Estádio Nacional. Depois havia aqueles 2 km de autoestrada até Lisboa. Depois atravessava-se Lisboa. Quer dizer, era uma peripécia para chegar a Madrid naquela altura. Mas, não obstante, eu 2, 3 vezes por mês ia a Madrid. E ele 2, 3 vezes por mês vinha ao Estoril. Portanto, era uma relação muito próxima, até fisicamente muito próxima. Nós passávamos a vida em casa um do outro. Bom, isso fez o quê? Provocou que eu começasse a conhecer Espanha e a gostar de Espanha. Torrelodonas e Madrid, mas pronto. E ele a conhecer o Estoril e Lisboa e a gostar do Estoril e Lisboa. E então eu comecei a apresentá-lo aos meus amigos aqui, aos artistas, quer dizer, que eram os meus amigos, os artistas meus amigos nessa altura, desde o Alexandre Melo, ao Zé Pedro Croft, ao Rui Chaves, todos eles conheceram o Juan Munhoz. Eu lembro-me que o Juan Munhoz foi comigo à primeira exposição do Zé Pedro Croft na Galeria Léo. Foi a primeira exposição, salvo erro, a primeira exposição individual que ele fez, que era uma galeria que havia no Bairro Alto. Eu fui com o Juan Munhoz a essa inauguração do Zé Pedro Croft. Fui com o Juan Munhoz à primeira inauguração, também na Leo, do Rui Chaves, uma exposição que se chamava Pássaro Ofendido. Ou seja, o Juan, através de mim, começou a fazer parte deste grupo
estabelecimento português. do establishment português e vice-versa. Eu ia a Madrid, ia à inauguração daquele ateliê, e comecei a dar-me tanto com os artistas espanhóis como me dava com os artistas portugueses. Portanto, começou a haver esta simbiose, percebe? Esta osmose de conhecimentos de um lado e do outro, o que isto, sabes como é que é? Isto é viral. E as coisas começam a ser contaminadas. Depois, através de um vem outro, e depois através de outro vem outro, e de repente começou a haver uma relação, de facto, entre Portugal e Espanha. A todos os níveis. Hoje em dia não é tanto assim, não é? Porque tu tens relações também com os Estados Unidos, com a Inglaterra, e hoje em dia já não é não é o país com quem tens maior relação. Não, não, mas continuo a ter grandes com relações certeza. com a Espanha. Eu continuo a ter 2 galerias em Espanha. 3. 2. Mudando um bocadinho de conversa, assim, nós sabemos que o cinema é determinante na tua obra. Isto agora é quase uma Eu curiosidade. gostaria só de abrir aqui um parênteses. Morreu o Juan Munhoz, mas eu era igualmente amigo da Cristina Iglesias, que continua viva, de boa saúde, graças a Deus, e de quem eu sou muito amigo e com que vejo regularmente. Ainda agora estive em Toledo, que fui à inauguração das peças dela, as peças definitivas, de 3 obras in situ, em Toledo. Foi uma coisa comissariada e planeada pela Artangel, ainda agora lá estive. Portanto, a minha relação com a Espanha mantém-se. Não está o Juan, mas está a Cristina. Mudando de conversa, sabemos que o cinema é determinante no teu trabalho. Agora, isto é mais uma curiosidade. Tu tens 2 obras, portanto, tu tens uma série de filmes que fazes nos anos 70, mas infelizmente grande parte perde-se, não é? Porque há um incêndio em tua casa ou no foi Ministério. Quer dizer, eu tive 3... Houve 2 incêndios onde, na realidade, eu perdi as obras... Eu perdi toda a minha obra 3 vezes. Queres que conte esta história agora, ou não? A primeira vez, eu tinha um ateliê na rua... Por acaso é bom que isto fique registado, pode ser que alguém apareça. Eu tive um ateliê, salvo erro, o meu segundo ateliê, sim. O meu primeiro ateliê foi na Baixa, por cima da Casa da Sorte, na esquina da Rua Garrett, com a Rua Ivans. No último andar, tive ateliê com o António Mendes de Oliveira, que já morreu, o António Mendes, com o João Mel, que está vivo, de boa saúde, e com o Martim Avilés, que também já morreu. E com a Mafalda Michelino, que creio que já não é artista. Bom, mas isto agora foi um pequeno à parte. O meu segundo ateliê era na Rua Passos Manuel, onde, em determinada altura, no prédio em determinada altura, existiu a livraria Assírio Alvim. Não sei se sabes qual, nem sei se ainda existe lá. Passos Manuel, claro, e tem a galeria cá em baixo. Ainda existe, ainda existe. Rosa. Eu penso que eles ainda estão aí, porque eles depois foram para a Baixa e depois voltaram para aí outra vez. Certo. O meu ateliê era no último andar desse prédio. Ainda não existia a Assírio Alvim. Ainda não existia. Foi no último andar desse prédio. Eu tinha dificuldades económicas, como todas as pessoas naquela altura, e enquanto estava na tropa eu tinha o ateliê e tal, mas não tinha dinheiro para pagar aquilo, ia pagando aqui, ia pagando acolá. Quando veio o 25 de Abril, eu acabo a tropa, veio o 25 de Abril, eu não tinha empregos, fazia uns pescados aqui, uns pescados acolá. Moral da história, fui ficando sem dinheiro para pagar o ateliê. Resta dizer-te, e isto é que é a parte interessante e é curiosa de toda esta conversa, aquele foi o ateliê, provavelmente, que eu tive durante mais tempo, enquanto estive na Escola de Belas Artes. E uma das pessoas assíduas daquele ateliê, entre outras, mas era o Fernando Calhau. E nós fizemos vários trabalhos em conjunto. Obras a meias. Nesse ateliê? Nesse ateliê. E eu tinha, nesse ateliê, além de livros e de coisas do género, tinha todo o meu trabalho do tempo de escola, tinha muito trabalho do Calhau do tempo de escola e tínhamos muito trabalho que tínhamos feito os 2 em conjunto, inclusivamente esculturas. Fizemos esculturas a meias, assinadas pelos 2. Vou-te contar isto para perceberes porque é esta conversa toda. Quando venho da tropa, meio desvairado, 25 de Abril, a loucura, comecei a não ter dinheiro para pagar a renda, fui deixando de ir ao ateliê,
porque, digamos que a pessoa porteira do ateliê morava mesmo ao lado da porta do ateliê. Quando eu ia entrar, ela aparecia logo, tão horrenda. E comecei a deixar de ir. E comecei a deixar de ir, comecei a ir uma vez por semana, depois comecei a ir uma vez por mês, porque depois, sabes como é que são estas coisas? Depois a dívida cada vez se amontoava mais, estás a perceber? Até que pura e simplesmente deixei de ir ao ateliê. Não só, mas isto sou eu que sou meio louco, não só deixei de ir ao ateliê, como deixei ficar lá tudo. No ateliê estava tudo. Ao fim de não sei quantos anos, quando já tinha alguma disponibilidade, pensei com os meus botões, agora vou ao ateliê, pagar tudo o que estou a dever E salvar a minha obra. E tirar as coisas todas que lá estão. Cheguei ao ateliê, veio-me uma senhora velhinha que disse, ateliê? Não, isto aqui não é um ateliê, isto aqui é a minha casa. Já moro aqui há 2 anos. E antes de eu morar aqui, morava um casal de jovens. E disse assim, então, mas isto era o meu ateliê. Ai, não sei de nada. Então, e não sabe de umas coisas que, entretanto, a porteira tinha morrido. Portanto, isto, to make a long story short, como diria o outro, há, neste momento, N obras minhas, N obras do Fernando Calhau e obras feitas a meias, fora livros e discos e não sei o quê, que não sei onde é que estão no limbo, que desapareceram completamente. Ora bem, isto tudo para dizer o quê? Das duas uma, ou foram anexadas por alguém que lá foi, ou foram para o lixo, mas também acho estranho que se alguém tivesse aquilo, nesta altura, que eu sou minimamente conhecido, ninguém tivesse aparecido a dizer que há uma coisa daquela. Pronto. A segunda vez, já vou-me adiantar, devido ao adiantado da hora, a segunda vez foi que, quando eu trabalhava na Secretaria de Estado da Cultura, estava destacado na Galeria Nacional de Arte Moderna, vulga Galeria de Belém, no Mercado do Povo, tinha lá o meu ateliê, tinha lá tudo, e houve um incêndio, como tu sabes, em 1981, no verão de 81, que ardeu tudo. Ardeu tudo, ardeu o meu trabalho todo, e outras coisas, mas estamos a falar de mim. Ardeu o meu trabalho todo, menos as coisas que eu tinha na casa da minha primeira mulher, que era na Rua Nova do Almada. Tudo isso escapou, graças a Deus, ao incêndio. Mas, em 1988, houve um incêndio do Chiado. O que tinha escapado ao incêndio de Belém, ardeu no incêndio do Chiado. Portanto, o incêndio persegue-me. Estávamos a falar de cinema e da tua obra, e é assim, isto é mais uma curiosidade minha do que, se calhar, uma pergunta muito relevante, mas tu tens 2 obras e essas salvaram-se dessa altura, que é o Shadows e o Faces. Isto tem alguma relação com a obra do Cassavetes? Não tem. É casualidade? Não tem. E não se chamam Shadows e Faces, chama-se Sombra e Faces. Desculpa, deles é que se chamam assim, mas... mas isto é extraordinário. Eu era um dos vários, sempre fui muito louco por cinema. Comecei a gostar do Cassavetes a partir do primeiro filme que veio cá a Portugal, que eu vi dele, chamado Minnie and Moskowitz. E depois, tudo o que era do Cassavetes eu via. Nessa altura nunca tinha vindo a Portugal o Shadows nem o Faces. Eu nem sequer sabia dos Shadows e do Faces. Claro. Eu sei que é muito difícil as pessoas acreditarem nisto, porque é tão fora de comum. Não, mas eu quando fiz o Faces e os Shadows, não fazia a menor ideia que o Cassavetes, que aliás é um dos meus heróis, tinha feito os Shadows e o Faces, que aliás não tem nada a ver com os meus filmes, mas tem os mesmos títulos, curiosamente. Falando outra vez um pouco da tua obra, eu esta pergunta até tenho aqui escrita e vou mais do que diz ele, vou lê-la. Em toda a tua obra, mas particularmente nos anos 70, o animal é um tema importante. Os animais são um tema importante. O que eu te ia perguntar é se o animal é mais importante no seu sentido mais ecológico, ou seja, o animal é um pouco injustiçado pelo homem, ou interessa-te mais os instintos predadores e amorais que os animais têm e que no ser humano estão, de alguma forma, recalcados pela cultura ou por outra coisa qualquer? Eu diria que estás a fazer essa pergunta um bocado fora de tempo, porque se tu me tivesses feito essa pergunta nos anos 80, eu se calhar era capaz de te responder. Mas desde essa altura que eu não ligo muito a isso, ou seja, desde essa altura que a figura do animal não é uma coisa que seja presente no trabalho que eu faço, nem pouco mais ou menos. Portanto, estou
completamente afastado disso. Mas posso garantir-te uma coisa, não era seguramente por nenhuma preocupação ecológica ou humanista. Também calculei que sim. Era pela segunda via, seguramente. Pela segunda via, Com seguramente. certeza. Pronto. E tu continuas a sentir esta pulsão que muitos artistas têm para transgredir, para subverter. Claro que sim, acho que a arte é transgressão. Claro. A arte tem que ser transgressão para mim. A pergunta que te vou pôr a seguir tem a ver com a passagem dos anos 70 para os anos 80, em que nos anos 70 pronto, tu trabalhas mais com vídeo, fotografia e voltas a desenhar e a pintar nos anos 80. Eu não sei se deve ser um pouco antes ainda de fazer as Noites Brancas, não é? Não sei qual é o processo, portanto, antes de fazer as Noites Brancas. E eu li que tu dizes que fazes isso um pouco porque sentias que a tua obra estava a ficar demasiadamente cerebral. Por isso, eu queria perceber um pouco como é que, no processo de pintar ou de desenhar, no teu processo de desenhar, a coisa se torna menos cerebral, ou seja, qual é o... Por uma razão muito simples, como todo o trabalho pós-conceptual realizado pela arte portuguesa nessa altura, eu digo pós-conceptual porque nunca houve arte conceptual em Portugal, houve sempre arte pós-conceptual, porque na altura da arte conceptual os portugueses não estavam a fazer isso, mas era uma arte extremamente analítica e muito cerebral, porque, para já, e por razões às vezes muito práticas, porque nós... Já ando sempre à volta deste assunto, mas que era um assunto de tal modo premente e de tal modo importante que eu não posso fugir dele, que eram as dificuldades económicas. Nós trabalhávamos com coisas caras. Fotografia era uma coisa cara. Filme era uma coisa cara. Eu lembro-me que fazíamos bobines de 3 minutos de Super 8, era uma pipa de massa. A gente tinha que andar a fazer contas à vida, que depois iam ser... Eram feitas aqui, depois tinham que ser reveladas em Paris ou na Alemanha, etc. Bom... Portanto, nós não podíamos brincar em serviço, nós não podíamos experimentar, esta não dá, faz a outra, esta fotografia não dá, faz a outra. Não. Nós, quando íamos para fazer um trabalho, aquilo era pensado, eu quando digo nós, digo eu e os outros artistas da minha geração, trabalhavam nesses médios. Nós, quando íamos para aquilo, tínhamos a certeza absoluta, porque não havia dinheiro, não havia verba para fugir muito daquilo que nós queríamos fazer. Logo isso tornava o trabalho muito mais, se tu quiseres... muito menos surpreendente, porque o resultado, de uma maneira geral, correspondia rigorosamente àquilo que nós tínhamos pensado. Portanto, nós não éramos surpreendidos pelo nosso próprio trabalho e foi isso que eu comecei a sentir falta, de ser surpreendido pelo meu próprio trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, resolvi retomar a pintura, que aliás eu gostava. Eu recomecei a pintar no início de 79, que aliás é uma coisa curiosa. Há pouco tempo o Bruno Marchand foi comissário, foi curador de uma exposição minha na Árvore, chamada Parósia, em que são reconstruídas 3 instalações de 1979, dessa altura. Eu falo porque parece que de repente eu estou assim a fazer fotografia e trabalho pós-conceptual e no dia a seguir estou a fazer desenhos, não é assim? Claro. As coisas têm um tempo. Tem uma organicidade. Exatamente. Mas eu, quando comecei a fazer isso, eu comecei a sentir que eu próprio podia ser surpreendido pelo trabalho que estava a fazer. Eu, inclusivamente, chegava ao ponto de ir para o meu ateliê. O meu ateliê, nessa altura, era um quarto na minha própria casa, aqui no Estoril, na cave da minha casa que se chamava Alcamé, que é muito representada no meu trabalho da altura, porque era muito vivencial e era muito autorreferencial, se tu quiseres. E muitas vezes, porque eu trabalhava durante o dia, na Secretaria de Estado da Cultura, como tu deves já ter lido, eu chegava à casa, era uma espécie de pintor de fim de semana e pintor da noite. Por isso é que aquela série aparece com o título das Noites Brancas. Muitas vezes eu fazia de propósito aquilo que o Matt Mullican fez de outra maneira, que o Matt Mullican submetia-se à hipnose para fazer coisas. Eu apanhava grandes tosgas, grandes bebedeiras, para
não era pelo prazer de beber, era para ficar toldado e ver o que é que saía comigo naquele estado, percebes? Era uma espécie de experiência, era uma espécie de catarse, se tu quiseres. E, na realidade, muitos desses quadros que eu fiz nessa altura, eu nunca... Eu vou dizer uma coisa que vai chocar imensas pessoas, provavelmente. Eu não gosto, nunca me droguei, não é isso, não é como o outro, I did not inhale. Não gosto de drogas, detesto drogas, odeio drogas com todas as forças da minha alma, porque não me sinto bem e não gosto de ser dono e senhor da minha cabeça. Gosto de ser dono e senhor da minha cabeça. Não gosto de me sentir com o pé fora do penico, percebes? Pronto. A não ser nessas alturas em que portanto, nunca fiz aquilo que montes de colegas meus faziam, que era as cocas, os charros e trabalhar. Nunca, o meu digamos... A minha máxima loucura era apanhar grandes bebedeiras, que ao mesmo tempo era agradável. Não, também não eram umas grandes bebedeiras, mas bebia à noite para me soltar um bocado, para ver como é que as coisas saíam. E aí, nesse aspecto, surpreendia-me, percebes? Ao mesmo tempo, isso era uma espécie do ar do tempo. Não era eu sozinho que senti isso, como tu sabes, por toda a parte, isso aconteceu. Até que se chamou o regresso à pintura. Exatamente. Falaste agora das Noites Brancas. As Noites Brancas são o nome de uma série. É a série que tu levas à Documenta, não é? Exatamente. Pronto. A primeira vez que eu fui à Documenta foi as Noites Brancas. Mas são também o nome de um livro do Dostoiévski. Exato. E são também um fenómeno meteorológico. Não sei se pode dizer meteorológico, que é nos países do norte da Europa, nunca fica de noite, o sol põe-se para lá do horizonte, mas fica ali e a luz permanece sempre. A luz e o branco são muito importantes no teu trabalho. Basta olhar para o nosso lado direito. Sim. Tu tens alguma ideia porque é que a tua relação com o branco é tão forte? É uma relação com o branco, é a relação com a luz? Não, sabes que nunca racionalizei isso. Nem nunca pensei muito nisso. Há um lado que eu deixo sempre ao acaso no trabalho que faço. Não, mas cheguei a uma determinada conclusão. É pela negação e não pela afirmação. Ou seja, em determinada altura eu comecei a pensar não usar o branco por opção, mas não usar as cores. Ou seja, para que é que eu hei de usar cores se não é preciso? Estás a perceber, pôr as coisas nestes termos. Tenho uma tela que é branca, naturalmente branca. Pronto. Digamos, o branco é, para todos os efeitos, na nossa civilização ocidental, é a neutralidade. Claro. As paredes são brancas, o branco não... É o que é? Está mesmo a pedir que se lhe meta qualquer coisa em cima, não é? Que tu metes, não é? Que tu metes ou não, ou não metes. Eu comecei a pensar assim, ok, está aqui uma tela branca, hipoteticamente. Para que é que eu vou meter aqui qualquer coisa? Só meto aqui qualquer coisa se o que eu meter aqui for relevante. Senão não vale a pena, mais vale deixá-la branco. Portanto, o raciocínio funciona a esse nível e não, vamos pintar isto tudo branco, estás a perceber? É por omissão. Aí é uma coisa que vai quase ao minimalismo. Não, vai completamente. Eu, no fundo, sou um artista minimal por decoração. Falando um pouco sobre as tuas telas, parece nas telas, já nas Noites Brancas isso acontece e depois mais tarde nas pinturas brancas também, que a ideia quando eu olho para estas pinturas, parece que tu usas as pinturas para espiares a tua própria intimidade. Não sei, isto tem algum sentido que eu estou a dizer? Claro que sim, claro que tem. E uso. Uhum. Claro que não preciso das pinturas para espiar a minha própria intimidade, mas o meu trabalho... Ou pelo menos para mostrar de outra... É sempre catártico, sempre. E é sempre autorreferencial. E quando não é, está perto disso. E, no fundo, há artistas que têm... Cada pessoa é um caso, como é óbvio, e há artistas, seguramente, artistas que têm outro tipo de problemáticas e têm outro tipo de interesses.
O meu interesse é muito reduzido, é muito doméstico, se tu quiseres. Eu gosto de coisas pequenas, que onde o meu braço pode chegar. Quando eu trabalho tudo, dimensões, não são as dimensões físicas, mas são as dimensões intelectuais, as dimensões de proximidade absoluta. É isso que me interessa. Eu não sou um artista imperialista, percebes? Sou um artista de câmara. Não sou uma orquestra sinfónica. Sou muito mais um quarteto, percebes? Se eu tivesse que definir o meu trabalho. Portanto, é uma coisa muito mais intimista, se tu quiseres. Há aqui outra coisa que me interessa perguntar, que é um pouco o artista solitário versus o animal social. Isto de uma maneira muito básica. Mas é isso que eu sou. Pronto, então fala eu sou um artista sobre solitário isso. e sou um animal social. Como é que eles convivem com o outro? Nem sempre, não, nem sempre. Nem sempre. Eu sou seguramente um artista solitário, completamente, porque eu não sou, ao contrário de muitos artistas, eu não consigo trabalhar, é raro. Embora eu goste muito de trabalhar em parcerias, e muitas vezes várias vezes com artistas que eu gosto e cujo trabalho me interessa, faço trabalhos de colaboração. Tem acontecido e continuará a acontecer seguramente. Eu, como vês, eu estou aqui, eu nem... Estou sozinho. Estou com o Romeu, que é o meu assistente, e se tenho de trabalhar, ele vai-se embora e eu estou aqui sozinho a trabalhar. Horas a fio. Horas a fio. Porque sinto-me bem, gosto, tenho essa necessidade. Eu não era Nós não falamos sobre isto, o prazer é super importante na prazer, absolutamente, completamente, com tudo. E há artistas que têm imensos assistentes, como tu sabes, não é? Claro. Imensos. Claro. Eu era incapaz. Já nem é por uma questão económica, era incapaz porque não conseguia conviver com tanta gente à minha volta enquanto eu tenho que trabalhar, porque preciso de um certo isolamento. Agora, eu agora ia dizer uma asneira, porque ia dizer, quando desligo e saio lá para fora, eu nunca desligo, eu estou sempre, sou sempre artista e sou sempre o Julião Sarmento, artista que está a trabalhar. Estou a trabalhar na minha cabeça, mas estou a trabalhar. Mesmo quando estou num jantar ou não sei o quê, eu estou constantemente a pensar em coisas. Agora, sou de facto um animal social, gosto imenso de me divertir, gosto da vida social, gosto de estar com pessoas, gosto de ir aqui e de lá. Não sou nada o protótipo do artista ensimismado, que está em casa, que se isola, que não se dá com ninguém, nada de todo. As coisas complementam-se, compensam-se. Sim, sou uma espécie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, se tu quiseres. Para acabar a entrevista, que é uma graça, começamos pela cultura popular, vamos acabar na cultura popular, e há um verso de uma famosa música do Hermano José, mais propriamente do Serafim Saudade, que diz: Serafim, Serafim, saudade, aqui estou e na verdade sei que sou o que sonhei, Serafim, Serafim sou eu, trago comigo o que é meu, este nome criei. É assim, tu parece ser um bocado o inverso disto, porque eu acho que tens 65 anos, eu ainda te sinto com uma pulsão, portanto, uma pulsão enorme e com uma insatisfação em relação ao que já fizeste, não é? E uma vontade enorme de fazer coisas novas. Espero que sim, claro que sim. Todos os dias, quando acordo a olhar para a frente, não acordo a olhar para trás. Eu nunca olho para trás. Mas o que tu resolveste no passado dá-te conforto para o que fazes? Com certeza. Eu acredito que o trabalho de todos nós, o meu, o teu, o vosso todo, não é? É um trabalho estratificado. Quer dizer, eu não podia estar a conversar contigo agora se não tivesse visto a entrevista que a Cristina Guerra te deu. Claro. E que o João Queiroz também te deu. Ou seja, tudo o que está a acontecer é alicerçado em coisas que já aconteceram antes. E eu sou fruto de mim e da minha própria cultura e da minha própria, como dizia o Ortega Gasset, da minha própria circunstância, como todos nós. Portanto, mas isso é aquilo que faz com que nós sejamos como somos. Agora, eu não fico seguramente satisfeitinho aqui na minha cadeira, sim, isto aqui é que é ótimo. Não sentes que és o que sonhaste? Não. Eu estou sempre a sonhar para além daquilo que sou. Mas isto que agora tu disseste, isto era a última pergunta, mas vem outra que eu acho que é super relevante, é quando tu olhas para cada obra, para este quadro, ou para aquele, não sei se é um desenho, se é uma gravura, não interessa,
É um desenho. Eles funcionam mais... Tu vês este teu trabalho, achas que precisa sempre de todos os outros teus trabalhos que visam? Porque há um bocadinho duas abordagens que depende de artista para artista, a maneira como ele vê a sua obra. Por exemplo, o João Queiroz vê mais cada pintura como um ponto final. Ali começa e acaba o que ele fez naquele determinado momento. A mim parece, mas não sei se é verdade, se calhar estou completamente enganado, que a tua obra é muito mais global, que é, as pinturas vão, portanto, é como um todo, não é? Vão-se... Sim, não. Sim, não. Não, esta pintura começa e acaba aqui. Agora, não é terminal. Agora vou fazer outra a seguir, percebes? Quer dizer, não quer dizer que uma necessite da outra. Eu, para olhar e apreciar esta pintura que estou especificamente, eu não preciso de ver as que estão atrás nem as que vêm a seguir. Mas ajuda ou não? Não. 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 Achas que elas são cada uma... São completamente autossuficientes. Mas tu desenvolveste uma linguagem nos últimos 40 anos, não é? Pronto, que facilita às pessoas... Sim, mas eu creio que isso acontece com qualquer artista, não é comigo especificamente, com qualquer artista. Alguns artistas são mais iguais que outros. Tens artistas em que tu vês, imagina, para falar de pintura, estamos a falar de pintura. Por exemplo, o João Queiroz, estávamos a falar de João Queiroz, é um artista muito mais regular formalmente. Faz as pinturas, como tu sabes, os desenhos e as pinturas, mas são paisagens, são diferentes, mas tudo aquilo se aproxima formalmente. Eu não, sou diferente, mas é uma questão de opção. As variações são muito maiores. Eu podia, vamos lá ver, isto, à lá limite, eu podia, eu estou muito interessado nesta questão dos sistemas fractais agora, e estou a desenvolver isto. Da repetição, do todo e da metade, etc., destes problemas matemáticos e físicos. Ora bem, isto, eu podia estar... A vida toda. A vida toda a fazer isto. Mas aborrecer. Na entrevista do João Queiroz ele diz exatamente isso. Quando eu pergunto porque é que tu não mudas, ele diz, não, eu quero ficar nisto a vida toda. É uma opção. Agora, a minha opção não é essa. Por isso é que as pessoas são diferentes. Estou sempre a dizer que é a última pergunta, agora que é mesmo. Tu falas um pouco da imortalidade. Que um dos motivos porque és artista é porque és de alguma maneira imortalizar-te, ou pelo menos imortalizar o teu trabalho. Não é a mim. Uma pessoa pode se imortalizar às vezes pelo que faz na vida, mas também através da família e dos filhos, não é? Sim. Tu como é que vês isto? Não é? Olha, vamos lá ver. Essa história da imortalidade é importante porque, claro, eu creio mesmo que todos os artistas fazem arte pela questão da imortalidade, ou seja, eu não sei se tenho que morrer. Se tiver que morrer, eu vou fazer sempre os possíveis para que isso não aconteça. Mas se tiver que morrer, que seja o mais tarde possível, percebes? Mas, como é inevitável que isso vá ter que acontecer um dia, ao menos que aquilo que eu fiz não morra. Eu creio que isso é um bocado o que rege a cabeça de muitas das pessoas. Para além de que há outros assuntos mais complicados, como a questão da sedução e tal, que tem muito a ver com a arte, para mim, seguramente. Mas, por outro lado, essa imortalidade, através dos filhos, através da família, mas é diferente, não tem a ver com a arte. Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos que não são eu, são eles, mas são o que ficará de mim, chamemos-lhe assim, fisicamente a respirar o que ficará de mim, mas são 2 pessoas que neste momento, e eu digo neste momento de uma maneira muito assintosa, porque é o que é verdade, não estão nem nessa, se calhar ficaram tão fartos de arte quando eram miúdos, que agora querem um bocado de sossego. Mas o que não quer dizer que daqui a uns anos eles não se dediquem à arte, ou não sejam artistas, ou não sejam galeristas, ou... Neste momento eles são completamente afastados disso. Portanto, eu acho que uma coisa não se pode juntar à outra, percebes? Olha, Júlio, eu gostei imenso desta entrevista, foi um grande prazer ter-te aqui e ficamos por aqui. Muito obrigado.